Olá, eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo e tive a grande honra de ser convidado para o terceiro encontro de astronomia de Guararema, certo? Então, muito feliz aí, uma grande satisfação fazer parte desse seleto grupo de palestrantes que vão aí trazer conteúdo, informações aí para esse grande evento aqui do terceiro encontro de astronomia de Guararema. E eu vou falar sobre a NASA do governo Biden, o que vai mudar. Então eu vou dar uma apresentação aqui sobre coisas que já mudaram, né, que vão mudar aí no atual governo Biden, que a direção, né, o líder político ali, governamental do país, ele acaba interferindo diretamente nas atividades espaciais e no futuro, né, na verdade, da exploração espacial da NASA, que é a maior agência espacial que a gente tem aí no mundo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui já falando sobre a mudança de governo, certo? Então, o que acontece, né? A gente tem aí diversos programas da NASA que possuem características de interesse governamental, né, dos Estados Unidos. Então, são estratégias governamentais, digamos assim. E devem sofrer poucos efeitos com as mudanças de governo. Porém, né, nem tudo é tão perfeito quanto parece, né? Então, o que acontece? Nós estávamos ali com o governo Trump, certo? Até o ano passado, 2020, quando houve a eleição e Joe Biden, né? Esse cidadão aqui se tornou o novo presidente dos Estados Unidos, foi eleito como novo presidente dos Estados Unidos e eles têm pensamentos e ideias totalmente diferentes, tá? E isso vai acabar afetando de alguma forma a NASA. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui, como que isso deve acontecer aí nos próximos anos. Muito bem, então começando sobre as diferenças políticas, né? Já para a gente entender o que o efeito de um presidente novo pode causar em uma política espacial, né? No caso dos Estados Unidos, né? Que é algo bem relevante no país, certo? Então vamos lá. O Donald Trump, ele é do Partido Republicano, certo? Enquanto o Joe Biden, ele é democrata. Então, são basicamente dois essenciais partidos dos Estados Unidos, né, partidos políticos, e eles são, né, opostos, são, digamos assim, né, são partidos, né, que cada um tem as suas ideologias e os seus objetivos, que são totalmente diferentes um do outro, certo? Enquanto Donald Trump, ele tem um lado mais conservador, certo? Então, mais puxado ali por conservadorismo. O Joe Biden já é mais voltado para o liberalismo moderno, tá? Então, que é exatamente contrário ao conservadorismo. E aí, algumas consequências disso, né? A gente vai ter Donald Trump tinha uma menor preocupação com minorias, enquanto Joe Biden busca mais uma igualdade social, certo? Donald Trump tinha lá uma política ali de superioridade internacional, né? O que isso quer dizer? Ele queria que os Estados Unidos realmente estivesse acima de outras nações e basicamente não fazia muita questão de se relacionar com outras nações mesmo, entendeu? Enquanto Joe Biden ele busca, né, a aproximação com outros países. Ele tenta, digamos assim, deixar os Estados Unidos no mesmo nível que os outros países, né? Donald Trump, baixa prioridade de normas ambientais. Então, não está muito preocupado ali com o meio ambiente, não, certo? Enquanto Joe Biden, extremamente preocupado com políticas ambientais. Então, dá para ver aqui que cada um tem prioridades diferentes, interesses diferentes, bem... O próprio Joe Biden, por exemplo, ele é bastante engajado com questões de mudanças climáticas e aquecimento global, né? Então, inclusive, está aqui uma imagenzinha dele aqui no Climate Leaders Summit, certo? Então, ele tem uma preocupação bem grande com essas questões aí da Terra e tal. E aí, já questionado sobre prioridades relacionadas sobre investimentos no setor espacial, Biden disse que era o momento de se preocupar mais com o nosso planeta. Então, ele já soltou essa frase, isso aí foi logo depois ali dele ser eleito, ainda em 2020, ele já mandou essa daí, e aí o pessoal já começou a ficar preocupado com algumas coisas, né? Vamos lá dar uma olhada no que aconteceu.
Orçamento da NASA para 2022. Então, a partir do momento que Joe Biden foi eleito, começou o ano, né, de eleitoral ali, o ano eleitoral não, né? O ano onde ele tomou posse, enfim, assumiu a presidência dos Estados Unidos. Logo aí no início desse ano, no dia 9 de abril mais precisamente, esse ano de 2021, a Casa Branca enviou o orçamento proposto, né? Então, mandou lá para a NASA, falou, olha só, mandou o orçamento para o ano fiscal de 2022, que seria, né, o próximo ano, que é o Fiscal Year de 2022, certo? E aí eles mandaram lá e já vem alguns detalhes de cada programa, né? Inicialmente o budget ali, né, o orçamento total foi para 24,7 bilhões de dólares, certo? Que a Casa Branca propôs. Isso aí representando um aumento aí de 6,3% com relação ao ano de 2021. O orçamento do ano de 2021 que foi de 23,271 bilhões de dólares, né, US dollars. Então, um aumento considerável, né, 6%, né, dá 1,4% de bilhões de dólares de aumento. Mas vamos ver como que esse orçamento foi dividido em cada uma das partes, né? Em algumas das partes, né, as principais partes aí dos programas espaciais da NASA, né? A NASA, como agência espacial, tem vários programas lá que estão em andamento lá dentro, né? Cada um com uma finalidade, por aí vai. Então vamos lá, Earth and Science Program, tá? Que seria, né, o programa espacial, né, relacionado com a parte de pesquisa de ciência aqui na Terra, né? Ele foi para 2,3 bi de dólares, teve um aumento de 15% com relação a 2021. Então, é um aumento considerável, é 15% de aumento. E a gente vai ver aqui mais na frente, né, que esse é exatamente o programa que o Joe Biden tem mais interesse, né? Lembra que ele falou que queria focar mais na Terra, né? Então, esse aqui é um programa que ele tem bastante interesse. O Space Technology Program, certo? Um outro programa da NASA, teve um aumento de 27% em relação a 2021. Uma das justificativas para o maior aumento foi o desenvolvimento de novas tecnologias verdes em aplicações espaciais. Então, mais um programa espacial que teve ali um apelo mais forte ali para essa parte de meio ambiente e tal, tecnologias verdes. E aí dá para ver também que tivemos um aumento considerável, né? Esses programas de Earth and Science, certo? Tem aqui algumas missões que eu coloquei aqui, né? Então, missões primárias, né? Que são essas verdinhas aqui, né? A gente tem a Aqua, tem a CloudSat, Aura, Terra, iSat. Então, muitas missões aqui que ficam analisando o nível de água no oceano, iSat, nível né, quantidade de gelo e calotas polares, etc. E aí muitos satélites radar, né, para, enfim, penetrar em determinadas superfícies. Então, várias missões, vários satélites, CubeSats também aqui, vários CubeSats aqui. Então, assim, tudo realmente, né, como eu comentei, são missões do Earth and Science voltadas para a Terra, para analisar e estudar como que as coisas estão acontecendo aqui na Terra. Mas vamos seguindo, tem mais informações aqui sobre os orçamentos, né? Para a ISS, a gente teve aí um orçamento de 3 bilhões de dólares para esse ano de 2022. E aí vem um ponto crítico, né? Human Exploration Program, que é o quê? O programa aqui que está relacionado com atividades da Lua e Marte, né? Moon and Mars, são programas aí como, por exemplo, né, as atividades aqui do programa Artemis. Tivemos aí um orçamento de 6,9 bi, que teve um aumento de apenas 5% em relação a 2021. Tá? Então esse é o orçamento previsto para a continuidade das atividades do programa Artemis. E o programa Artemis tem muita coisa. Foguete CLS, Gateway, Orion e várias outras atividades, tudo muito caro, tudo muito complexo, tudo muito novo. E foi o programa que teve o menor aumento, né? Um dos menores aumentos aí com relação a 2021. Então, vamos lá.
né, reflexos políticos no orçamento. Então, o que acontece? Né? Programas com aplicações diretamente relacionadas com a Terra, certo? Principalmente envolvendo clima e energia verde, claramente tiveram, né, maiores aumentos. E tive aí também uma menor preocupação com programas de exploração além da órbita terrestre, né? Então, programas que envolvem exploração da Lua, Marte e tal, eles vão ter a ver aqui alguma coisa com a Terra, mas bem menos que os que já estão diretamente envolvidos, né? Isso é fato, certo? Então aqui, o que acontece, né? Tivemos aí esse orçamento proposto de 24,7 bi, né? Um aumento de 1,43 bilhões com relação a 2021. Qual que é o problema disso aqui, né? A expectativa da NASA era um aumento do orçamento de 5 a 6 bi por ano. Isso aqui até 2024, certo? Para dar continuidade aos diversos projetos em andamento, né? São vários projetos que a NASA tem em andamento, mas principalmente para o programa Artemis, tá? Então, o programa Artemis, ele é um dos carros-chefes atuais da NASA, né? Um dos principais programas. Querendo ou não, vai ser um programa onde a gente vai levar astronautas de volta para a Lua, né? A partir de 2024. Não é algo simples, né? Vai envolver vidas humanas ali. Então, a NASA está realmente concentrando esforços. E aí ela esperava, né? Quando veio o programa Artemis dentro do governo Trump, que tem tudo a ver, o programa Artemis tem tudo a ver com aquelas ideias que eu falei lá no começo do Donald Trump, né? De supervalorizar os Estados Unidos, colocar ele como a primeira nação ali do mundo. E o programa Artemis está sendo chefiado e encabeçado pela NASA, certo? Então, querendo ou não, o programa Artemis ele tinha um alinhamento político com o governo do Trump. E aí vem o Joe Biden com aquela ideia, com essa ideia, né? Mas vamos olhar aqui para a Terra e tal. E aí a gente vê que esse orçamento aqui de 5,6 bi que a NASA esperava para tocar lá o programa Artemis bem, já foi ali, né, ceifado ali uma parte dele. E aí teve o orçamento final, né? O que acontece? A Casa Branca mandou a proposta, né? E aí depois que a Casa Branca mandou essa proposta, a NASA ela faz, né? Geralmente segue esse trâmite. A própria NASA fez uma contraproposta. E assim, boa parte do que a NASA pediu foi aceito, né? Boa parte. E aí o orçamento subiu um pouco, né? Lembrando que a Casa Branca mandou isso aí no dia 9 de abril e no dia 28 de maio saiu o orçamento final, que foi de 24,8 bilhões de dólares, né? Então foi ali 0,1 bilhão de dólares a mais ali, eles conseguiram arrancar ali, né? Foi para 1,53 ao invés do 1,43 bilhões com relação a 2021. Mas ainda assim, né, bem longe dos 5 a 6 bi por ano que a NASA esperava, né? Então, assim, e o que aconteceu? Poxa, mas boa parte dos projetos, dos pedidos feitos pela NASA, né, foram aceitos, né? Boa parte. Tá? Mas, por exemplo, o Human Exploration Program, lá da Lua, não teve aumento, né? O que acontece? Acontece que a NASA, os caras, né, não tem ninguém besta lá, né? E já sabendo que a política do Biden, ela não é favorável às atividades de exploração, né? Além da órbita terrestre. Então, querendo ou não, eles já sabiam que não fazia muito sentido, né, pedir ali o que não ia vir. Então, nessa reestruturação do orçamento, pediram aí, né, uns milhões aí de dólares a mais, mas a própria NASA já meio que se conscientizou que a situação aí para o programa Artemis não vai ser das melhores, né? E aí, infelizmente, o programa que esperava, né, ter ali um
um ganho. O orçamento da NASA como um todo, a esperança era que ele fosse 5 a 6 bi, né? Já foi menos. E do que aumentou dentro dos programas, o da parte de Human Exploration Program foi um dos que aumentou menos. Então, infelizmente, a gente tem esse reflexo, né, do interesse político dentro também das atividades de exploração espacial. Um detalhe aqui interessante, né, é que a própria NASA ela fez o pedido para encerrar as atividades, né, do Observatório Sofia. O Observatório Sofia que já fez grandes descobertas, né, teve a descoberta de água em algumas regiões inesperadas aí da Lua, que é um telescópio que ele vai aqui, ó, a bordo de um avião, né? Então ele entra em voo ali, aí ele consegue sair de algumas regiões que acabam causando uma distorção atmosférica consideravelmente alta, principalmente por causa da presença de água em baixas altitudes, né? Ele consegue ir para uma altitude elevada e fazer observações em voo. Mas infelizmente, né, apesar de ser um projeto bem interessante, né, um aviãozão com telescópio aqui e tal, voando, só que aí ele vai ser encerrado. A NASA pelo menos quer que encerre, né? Basicamente eles justificaram que a operação do telescópio James Webb, né, vai suprir aí todas as necessidades que o Sofia já fazia, né? Então, a ideia da NASA é encerrar realmente o Sofia e investir agora em novas missões de estudo de astrofísica. Beleza? Então, é um detalhe aí para essa previsão aí de 2022. E a gente chega aqui finalmente na conclusão, certo? Então, atividades espaciais, né, elas continuam sendo uma prioridade lá no governo americano, isso é fato, né? Tanto é que a gente teve um aumento de orçamento, teve investimento em várias áreas, né, de pesquisa. Isso aí porque eles entendem realmente que a exploração espacial é algo importante lá. Porém, nós tivemos aí um maior investimento em desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a Terra, seguindo exatamente aquilo que o próprio Biden falou, né? Ele falou, agora é a hora da gente olhar mais para a Terra. Então, não que as atividades de exploração além da Terra não tenham nenhum reflexo aqui, sempre tem, né? A gente consegue aproveitar infinitas tecnologias aí. Mas, no final das contas, em termos de efeito direto, são menores, né? Fato, isso é inevitável. E aí acabou que receberam um investimento maior. A gente teve um menor aumento do orçamento, né, para atividades além da órbita terrestre, como eu comentei, e o programa Artemis, um detalhe importante, que o programa Artemis não vai acabar, tá? Por mais que tenha se perdido um pouco aí, né, desse foco que o governo Trump vinha trazendo, né, o retorno para a Lua e tal, ida para Marte, o programa Artemis não vai acabar. Tá? Isso aí foi outra coisa que muita gente levantou, falou, ih, já era, Biden ganhou, vai ser o fim do programa Artemis e tal, não sei o quê. E vários especialistas, né, já falaram que a chance de acontecer era baixíssima, e a gente está vendo que não acabou, né? Tanto é que teve um aumentozinho ali, né? Pouca coisa, 5%, mas veio maior que nada. Ele vai continuar acontecendo, mas quais são os efeitos disso para o programa Artemis? Né? Muito provavelmente, alguns elementos do programa não deverão acontecer, pelo menos não na época que a gente espera, ou que a NASA esperava, né, inicialmente, lá em 2019, 2020, quando o programa Artemis veio à tona. Por exemplo, a Estação Lunar Gateway, que seria lançada aí antes da ida dos astronautas para servir ali como um ponto de apoio, tem boas chances da Gateway não entrar em órbita antes da primeira ida de astronautas para a Lua. Então pode ser que eles devam mandar só o lander, que já foi escolhido aí, está indo um impasse aí com a questão do lander, né? O HLS, que seria uma Starship lunar. Então, mandaria-se a Starship lunar, depois iriam os astronautas na Orion, faziam ali o acoplamento, descia para a Lua, voltava. E aí cumpria, porque agora eles já prometeram que vão voltar para a Lua em 2024. Prometeu, tem que cumprir, né? Mas tem boas chances deles só mandarem uma galera lá
2 astronautazinhos lá, pousa, volta e pronto. E aí depois deve vir a Gateway e tal, porque a ideia do programa Artemis é ser um programa sustentável, etc. E ficar permanentemente na Lua. Então não faz sentido tirar a estação, senão vai complicar tudo. Então deve acontecer as coisas, mas não da forma como pensava-se no início, né? Então, infelizmente, né, talvez as coisas não aconteçam como esperado, mas a gente espera que aconteçam, né? Tem um vídeo lá no meu canal falando sobre o fim do programa Artemis, né, que, como eu já falei aqui, não vai acabar, mas lá eu dou algumas explicações detalhadas, falo de alguns pontos aqui, falo de alguns outros pontos também, então um complemento aqui para o que eu comentei aqui. Aqui, na verdade, eu falei sobre as mudanças como um todo, né? E principalmente essa questão da exploração e desenvolvimento de pesquisas relacionadas com o Earth and Science Program, certo? E, enfim, tecnologias verdes, etc. E como que realmente o governo Biden acabou trazendo esse perfil deles para dentro da NASA também, né? Porque no final das contas, né, tem que ter a grana para investir, tem que ter a grana para o negócio andar, certo? E lá nos Estados Unidos não é diferente. E a gente deve ver então aí, ao longo desses anos aí do governo Biden, um foco maior de fato no desenvolvimento de pesquisas relacionadas aqui com a Terra. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha apresentação. O pessoal falou que deve ficar disponível aí, quem quiser ver o material, etc. Agradeço muito a participação de todos e um ótimo encontro de astronomia aí para todo mundo. Até mais!